Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 21 de fevereiro de 2025, sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. E se vocês discordam de tudo que a gente está falando, não tem problema, se inscreve no canal porque é sempre importante ter uma segunda opinião para balizar de vocês, para validar ou então para ter um contraponto, sempre interessante. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, a melhor forma de ajudar a gente continuar trazendo o vídeo para vocês, não custa nada. E bora falar a respeito de Cavs e Knicks. A gente tem aqui um jogo que tem tudo para ser over, tá? Mas o mercado trouxe linhas que eu considero meio alta. O New York Knicks jogou ontem bem como os Cavs, então dois times devem estar cansados. O New York Knicks recentemente vem sofrendo muitas bolas de 3 e o Cavs é referência não só em eficiência nessas bolas triplas, mas quantidade de bolas triplas arremessadas. Além deles serem um dos melhores ataques da NBA, eles jogam e deixam jogar, jogam no ritmo alto, ou seja, apesar da eficiência defensiva ser interessante, eles permitem muitos arremessos por minuto para os seus rivais, o que permite que eles sempre fiquem ali entre 100 e 110 pontos, enquanto que os Cavs sempre visam 115 a 120. Então a gente tem um cenário aqui bem interessante para o over, mas a linha está alta. Eu vou esperar baixar para 230,5 pontos para trabalhar com a cima dele ao vivo e para acreditar nessas duas que são duas das 5 melhores eficiências ofensivas da liga, e o New York Knicks que defensivamente teve uma queda recentemente, vem sofrendo muitas bolas de 3, o que é uma margem interessante para que os Cavs também produzam bem. Beleza, outra coisa interessante, os Cavs, eles sofreram muito na mão do New York Knicks recentemente nos últimos anos, principalmente porque os Cavs é um time que é um alvo fácil para pontos de mano a mano. Então, muitas vezes ali o principal jogador de mano a mano dos Knicks, que é o Jalen Brunson, ele acaba usando e abusando desse X1 para poder produzir bem contra os Cavs, né, que costuma sempre ter ali no seu backcourt, né, na sua parte de armadores, o Garland e o Donovan Mitchell, que são os dois piores defensores desse time. Então vai ser um duelo de xadrez dos Cavs tentando evitar deixar o Mitchell e o Garland no mano a mano com frequência contra o Jalen Brunson, enquanto que os Knicks saem propor algumas trocas, fazer ali, né, a parede constantemente para poder ficar no mano a mano. O Brunson com um desses defensores ruins, então olho nesse cara, o Jalen Brunson pode ser o principal pontuador dessa partida. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Memphis Grizzlies e Orlando Magic. Aqui sim a gente vai trazer para vocês um palpite para vocês investirem no pré-jogo. Eu acho que acima de 220,5 pontos totais é muito interessante, porque o Memphis, assim como os Cavs, é um time que joga e deixa jogar. Eles são o time mais rápido da NBA. Jogando fora de casa, eles são uma das equipes que mais tem uma queda, né, em relação àquilo que eles são defensivamente como mandante, e mais do que isso é um time pouco seguro defensivamente quando tá viajando, tá? Eles jogaram ontem, devem estar cansados, o Orlando Magic também, enfrentando o Atlanta Hawks, os dois times devem ser bem expostos hoje, e o Memphis nesse estilo joga e deixa jogar, ou seja, um time que produz muitos pontos. Vocês podem ver nos últimos 15 jogos fora de casa, fizeram 122,5 pontos, eles também sofrem muitos pontos, sofreram 122,2 nos últimos 15 como visitante, é uma média aqui de mais de 244 pontos nas partidas em que eles se envolveram, e até por isso eu acredito nesse over. Beleza, deve ser um jogo muito veloz, o Memphis também tem uma eficiência muito boa nos rebotes ofensivos, ou seja, mesmo depois dos arremessos errados, eles costumam corrigir com pontos de segunda chance, ou seja, a gente deve ter os dois times gastando pouco relógio, pontuando bem e corrigindo arremessos errados com esses rebotes ofensivos. Então, o over é a melhor escolha, lembrando que é acima de 220,5 pontos totais, foi superado aqui contra Indiana, Clippers, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Knicks, San Antonio Spurs duas vezes, Houston Rockets, Minnesota, Golden State Warriors, Kings e também contra o Phoenix Suns, OKC e Pelicans, ou seja, em 15 dos últimos 15 jogos fora de casa do Memphis. É verdade que o Orlando não tem um ataque tão eficiente, é um time que joga no ritmo mais lento, mas cansados e com a defesa mais exposta, eles sabem, vão ter que pontuar bem se quiserem vencer essa partida. Agora vamos falar aqui a respeito de um jogador no jogo entre Milwaukee Bucks e Washington Wizards. Ontem a gente teve o Giannis ali com uma limitação bizarra de minutos na partida. Do nada, ele ficou de fora praticamente do último quarto inteiro. Então, assim, ele tinha restrição de minutos, mas decidiram usar tudo no começo. Ainda bem que o Milwaukee Bucks venceu, pelo menos ainda bem para o seu treinador, Doc Rivers. E bom, hoje eu acredito que um jogo consecutivo no qual o Wizards é um alvo fácil, ou seja, o Bucks não precisa do Giannis tão incisivo para eles poderem vencer um time tão frágil. Eu acredito que o Damian Lillard deve ser o principal protagonista, deve pontuar bem, mas também deve sobrar nas assistências, então olho nos seus pontos, nas suas assistências e também over pontos mais assistências, mas eu vou me limitar aqui numa linha mais segura. Eu quero pelo menos 7 assistências do Damian Lillard, o camisa 0 do Milwaukee Bucks, e a gente já vai justificar para vocês. A gente está falando de um Wizards, que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, e são
são também um dos 5 que mais cedem assistências por jogo para armadores. O Damian Lillard, nos últimos 10 jogos, em 90% deles ele conseguiu 7 ou mais assistências, e nos últimos encontros diretos contra o Washington Wizards, ele superou a marca das 6.5 assistências em todos, ou seja, em todos os 3 que ele vestiu a camisa dos Bucks, e enfrentou esse adversário, conseguindo 10 nos últimos 2 jogos, e Green no nosso grupo VIP, que a gente indicou esse over em assistências dele em todas essas oportunidades. Lembrando que 7 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Washington Wizards foram over nas suas linhas de assistências. A gente teve o Ben Simmons e o Mitic e também o Austin Reeves aqui como under, mas a gente sabe que o principal passador, construtor ali, pelo menos antes do Doncic chegar dos Lakers, era o LeBron. A gente indicou over nas assistências dele e bateu também no nosso grupo VIP. Inclusive, foram 2 jogos no mês de janeiro, tá? Contra o Wizards, que o Lakers enfrentou, e os 2, o LeBron arrebentou nas assistências, os 2 foram green no VIP. Enquanto que o Ben Simmons também, ele teve uma limitação ali de minutos absurda, e o Mitic, ele é reserva, e ainda assim eles ficaram bem próximos, mas o ponto é que eu acho um cenário bem interessante. O Damian Lillard nos últimos 3 jogos contra o Wizards estabeleceu uma média de 9 assistências e 26 pontos. A linha dele está em 31.5 pontos mais assistências. Acho que pode ser interessante, principalmente porque ele tem uma média de 35 nos 3 confrontos contra o Wizards, e com o Giannis ali em uma marcha um pouquinho mais lenta, lembrando que o Damian Lillard demorou para engrenar ontem também, mas foi decisivo no último quarto, ele pode ter mais volume, mais arremesso, e consequentemente eu não ficaria surpreso se ele superasse esses 31.5 pontos mais assistências só com a sua pontuação, tá? Então é uma linha bem interessante ali pra gente ficar de olho. E pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, você já conhece o nosso grupo VIP? O grupo VIP com o melhor preço do mercado, com o melhor custo-benefício, com muitos guias, e-books, tips diárias, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos, over, under e muito mais, além de palpites de jogadores, as melhores odds. Ele tá com a promoção de apenas R$30 para quem quiser conhecer nesse primeiro mês, e não se preocupa, quem conhecer nesse primeiro mês vai ter acesso a todos os nossos guias e e-books ali para você poder melhorar o seu desempenho como apostador, aumentar os seus conhecimentos, entender como você pode ser mais lucrativo e fazer apostas com maior chance de lucratividade. O contato está aqui do lado, chamem no WhatsApp e aproveitem. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual o seu palpite preferido do dia, se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões. E também não se esqueçam que tem um link na descrição do nosso grupo gratuito, também de cupom de até 100% na BetWinner com cupom Cesta de Trade. Aproveitem e dêem uma conferida no nosso Instagram, @Cesta de Trade também, segue a gente lá e ajuda o nosso projeto a seguir acontecendo. E se ainda não deixou o like, a melhor forma de ajudar é clicando no botão de joinha ou então sendo membro do canal. Clica no botão de Seja Membro e por um valor simbólico você vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente trazer vídeos para vocês. Lembrando, vídeo no final de semana somente quando a gente bate a nossa meta de likes. Vamos falar aqui de Raptors e Heat e também vamos falar a respeito de Spurs e Pistons, porque aqui a gente vai indicar uma duplinha para vocês, tá? A gente espera que o Miami Heat consiga pontuar bem e que o Detroit Pistons também. Nós vamos de mais de 109.5 pontos do Detroit Pistons, tá pagando em torno de 1,22, e a gente completa aqui essa tip com acima de 104.5 pontos do Miami Heat, vai fechar o mod ali em torno de 1,50, que eu acho bem interessante. Bom, os dois times enfrentam defesas ruins. O San Antonio Spurs jogou ontem, devem estar cansados, e o Detroit Pistons deve tirar proveito para produzir hoje bem contra eles, tá? A linha aqui acabou subindo para 110.5, mas se vocês quiserem completar com 108, vai fechar o de em torno de 1,50, também acho interessante. Lembrando que essas linhas dá para pegar no ao vivo elas sozinhas, pagando em torno de 50 com certeza, e eu acho bem interessante. Enquanto que o Miami Heat enfrenta ali um Toronto Raptors que, apesar de não estar cansado, igual o San Antonio Spurs, é um time muito exposto. Então vamos aqui para as estatísticas dessas franquias, porque apesar do Detroit e do Miami Heat não serem ataques espetaculares, as defesas que eles enfrentam hoje são favoráveis. Começando aqui pelo Toronto Raptors, que nesse momento da competição é a 5ª pior defesa da liga por 100 posses de bola. Eles também são aqui um time que joga quase um dos 10 ritmos mais altos da liga, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais para que eles produzam bem. Quando a gente fala aqui a respeito de rebotes defensivos, o Toronto Raptors é o 4º pior na NBA, ou seja, o Miami Heat pode conseguir pontos de segunda chance com rebotes ofensivos hoje. Sem contar que a gente está falando aqui de um Miami Heat que nos últimos 5 encontros contra o Toronto Raptors, mesmo sem jogar a prorrogação, marcou 118.8 pontos, ou seja, muito acima desses 104.5 que a gente busca para hoje, lembrando que já são 5 jogos consecutivos superando essa marca, e o Toronto Raptors também é o time que mais leva os rivais à linha de lance livre em toda a NBA. Isso pode facilitar a vida do Miami Heat com faltas cavadas e com isso pontos fáceis. Mas agora vamos falar a respeito de como o Detroit Pistons pode ferir esses Spurs cansados. Primeiro que o seu principal e único grande defensor, na minha visão, com exceção ali
do De'Aaron Fox e do Chris Paul no auge ali, não tá jogando hoje, tá? Ele perdeu a temporada por completo, o Victor Wembanyama tá de fora e o San Antonio Spurs sofreu 121,5 pontos de média nos últimos 15 jogos, tá? Quando a gente coloca aqui nos aspectos avançados e faz uma conta mais ou menos dos últimos 15 jogos, ou seja, um recorte um pouco mais recente do que a gente tem, ao invés de um da temporada mais completa, a gente tem alguns números interessantes aqui. O Detroit Pistons e os Spurs foram nos últimos 15 jogos 2 dos 6 times mais rápidos da liga. Então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto para que o Detroit Pistons, mesmo em uma noite não tão inspirada, consiga produzir muitos pontos por conta do número alto de arremessos. E o San Antonio Spurs, nesse recorte, foi a 4ª pior defesa da liga. Isso pode ajudar muito a gente com essa nossa tip hoje, para que a gente consiga pontuar bem. Nesse mesmo recorte, o Detroit Pistons foi quase um dos 10 melhores ataques da NBA. E se a gente for pegar aqui esse número aqui absurdo que a gente busca para hoje superar, ou seja, mais de 109,5 pontos, ele foi superado em 13 dos últimos 15 jogos nos quais o San Antonio Spurs se envolveu. E eles ficaram ali abaixo disso ontem, tá? 2 noites consecutivas, eu acredito que vai ser bem difícil para eles, tá? É um time que vem jogando e deixando jogar, sem o Wembanyama eles não têm pretensão de serem campeões ou competitivos em um playoff, então eles largaram já, provavelmente, eles vão só desenvolver esse time aí com o De'Aaron Fox, ver quem funciona, quem não funciona, como ele se desenvolve para no ano seguinte trazer as peças necessárias para complementar o Wembanyama e o Fox para que o futuro dessa franquia seja brilhante, tá? Então é um trabalho ali no qual eles não vão arriscar lesionar peças importantes que podem ser trocadas, e a melhor forma de se lesionar é você fazendo uma defesa dura, intensa. Não acho que eles vão fazer isso, beleza? Agora vamos falar aqui de Dallas e New Orleans Pelicans. Aqui é um palpite pro ao vivo, tá? Porque eu gostaria de trabalhar com pelo menos 3 bolas de 3 do Klay Thompson. A linha dele tá aqui em 3,5, eu considero ela muito alta, tá? O mercado subiu bastante porque o Pelicans é um convite para quem arremessa de 3 e o Klay Thompson vem bem. Eu vou esperar no ao vivo baixar aqui para 3 para eu conseguir pegar um over, tá? Por que eu acredito nisso? Bom, vamos colocar aqui para a posição de jogadores como Klay Thompson, quando eles enfrentam aqui a equipe do New Orleans Pelicans, como eles costumam se sair. O New Orleans Pelicans, para alas, é o time mais vazado da NBA e o time que mais sofre bola de 3 por jogo. O mais absurdo é que o New Orleans Pelicans, que já é o 4º time que mais sofre bola de 3 por jogo, 14,5 de média, empatado aqui com outras franquias, ou seja, é a 2ª pior marca da liga. Nos últimos 3 jogos eles pioraram, sofreram 20 de média. E o Klay Thompson, a gente sabe que quando ele esquenta, esquece. Sem o Anthony Davis, provavelmente assim, esse time do Dallas Mavericks, ainda mais se tá sem o Anthony Davis, sem outros jogadores de garrafão importante, eles vão jogar ali no small ball, numa formação mais leve, com mais bolas de 3, e o Klay Thompson ele conseguiu superar a marca dos 3,5 bolas de 3 em 2 dos últimos 3 encontros contra os Pelicans, marcando 5 e 6 no último encontro. Ele só ficou abaixo aqui nesse, onde ele completou para 2 bolas triplas, tá? Mas de toda forma ele conseguiu ser over aqui em 7 dos últimos 9 jogos que ele fez. O mercado estabeleceu a linha dele com frequência em 2,5. Ele conseguiu 5, 5, 3 e 3 nos últimos, em 4 dos últimos 5 jogos, o que também é interessante. Por isso a gente busca essa marca ali das 3 bolas de 3. E também 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, esses alas, armadores que arremessam bastante de 3, foram over nas bolas triplas. E sem contar que além do Julian Stroughter, a gente teve também Porter Jr., que enfrentou 2 vezes ali o New Orleans Pelicans seguida, se eu não me engano foi seguida, mas nas 2 a gente trabalhou ali com over em pontos e over em bolas de 3 deles no grupo VIP e no pessoal, e deu green. Eu não sei por que eles colocaram aqui o Jamal Murray, porque eu nem considero ele um jogador semelhante assim ao Klay Thompson para ser comparado. Acho que o Porter Jr. faz mais sentido, mas não tem problema, ele também foi over. Beleza? Então, vamos ficar de olho aí nesse Klay Thompson, que nos últimos 9 jogos ele teve uma média de 3,7 bolas de 3 convertidas e 42,3% de eficiência, tá? Então, é um cenário bem interessante. E olha esse volume que ele teve recentemente, foram ali 12 arremessos de média nos últimos 2 jogos, enfrentando aqui o Kings, por exemplo, que é um time que vem sofrendo muitas bolas de 3. Então, contra esses rivais que ele sabe que são vazados no território triplo, ele vai usar e abusar dessa bola de 3. Por fim, para finalizar, vamos falar de mais um jogador. Eu quero pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, que enfrenta o Utah Jazz. Eu sempre falo para vocês, apesar de eu passar palpites para vocês aqui diários, a gente tem que ficar de olho em uma coisa, tá? Quem vai jogar no dia? Não adianta insistir. E quando a gente pega defesas frágeis, é a melhor forma da gente explorar e ser lucrativo. E enfrentar a defesa do Jazz é sempre um convite aos prazeres, o over é sempre interessante para um cestinha de alto nível. Shai, que lidera ao lado do Nikola Jokic a corrida para ser o MVP da temporada. Pelo menos 30 pontos para ele contra esse time que é simplesmente terrível. O Utah Jazz, eles são a 3ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola. Eles são também aqui um dos 10 times mais rápidos, ou seja, cedem muitas posses de bola por minuto, bem como o Oklahoma também
é um time aqui que corre bastante o jogo e deve pontuar muito bem contra esse rival. O Shai Gilgeous-Alexander nos últimos 20 jogos teve média de 34,6 pontos. Ele conseguiu completar para 30 pontos ou mais aqui em 15 dos últimos 20 que fez, e fez aqui pelo menos 5 jogos aqui com 39 pontos ou mais. Inclusive, ele marcou 54 contra o próprio Utah Jazz. Então, aquele argumento que sim, ele é válido. Léo, e se tiver blowout, e se o OKC vencer o jogo fácil e o Shai não tiver tempo de quadra, esse argumento sempre vai existir contra esses times fracos. Mas não necessariamente significa que vai acontecer. Às vezes o blowout é justamente porque o cara arrebentou, fez 40 pontos, seu time tá ganhando por 20 de vantagem. Então, assim, é possível ter blowout e o cara pontuar bem. E se você, na sua casa de aposta, consegue fracionar essa pontuação do Shai, colocar um over na pontuação dele no primeiro tempo, beleza, melhor ainda, mas eu acho que ele também pode superar os 30 pontos aqui no jogo total, beleza? Principalmente porque o Utah Jazz jogando em casa é um pouquinho mais chato. A gente tá falando de dois times ali da Conferência Oeste, eles devem ser um pouquinho mais competitivos, mas ainda assim o Oklahoma City Thunder deve sobrar, e consequentemente eles devem vencer essa partida, mas essa odd está muito baixa para valer o risco. No pré-jogo, o Shai é o meu jogador preferido para essa partida. O Utah Jazz, além de ser um time muito frágil defensivamente, para armadores em específico, eles são o segundo time mais vazado da NBA, o que gera uma boa oportunidade aqui para esse, acima dele. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Análise ali de Rockets e Timberwolves, o jogo que acontece na virada da madrugada, Warriors e Kings, é exclusivo do nosso grupo VIP, então chame no WhatsApp, garanta a sua vaga, boa sorte a todos e falou!